Bom dia Leopoldina, bom dia você sintonizado na Rádio Jornal, no programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintim Pires, com reuniões públicas às quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã, no bairro São Cristóvão, lá na rua Nilo, Colono dos Santos, número 206. Aquele prédiozinho branco e verde, fácil de encontrar. Estamos iniciando este programa, o nosso segundo programa do ano de 2013, com a grata satisfação de recebermos, mais uma vez, nosso companheiro Armando Falcone, que nos dá o prazer da sua visita. Abraçamos os amigos que nos prestigiam com sua audiência nos sítios, nos arredores aqui de Leopoldina, em cidades vizinhas, onde o programa é ouvido e de onde recebemos apoio e notícias, né, do programa. Começando rápido com o Falcone para o nosso bom dia e o bom dia do Paulo, eu já vou adiantar aqui uma questão, porque as pessoas, algumas pessoas, inclusive aquelas que se acham, né, autodidatas ou intelectualizadas, que têm contato com a doutrina espírita, têm contato com o livro, leem, gostam, se identificam, mas acham desnecessário a ida a um centro espírita, desnecessário participar de um movimento espírita. Acham que sou espírita, dentro da minha casa, com os meus estudos, na sociedade. Então essa já é uma questão preliminar com o papel do centro espírita, da casa espírita, na sociedade e para nós, né, enquanto espíritas. Então, bom dia, Paulo, e você passa aí o bom dia para o Falcone, já com a primeira pergunta. Bom dia, Falcone, bom dia, Zélia, Fontanella, um bom dia para você e todos os nossos ouvintes. Repetindo, e é uma satisfação estar com o Armando aqui no nosso programa, mais uma vez, e sabemos que o nosso público tem um carinho muito especial por você, Armando, e espero recebê-lo em outras ocasiões. Armando, o tema que você nos traz é muito interessante, porque vai oportunizar as pessoas a conhecer o movimento espírita e, ao mesmo tempo, o trabalho que o Centro Espírita realiza na sociedade em diversos ângulos. Bom dia, Zélia, bom dia, Paulo, bom dia, Fontanella, aí no comando dos equipamentos da Rádio Jornal Leopoldina. Bom dia a você de Leopoldina e da região. Meu nome é Armando Falcone Filho, é uma alegria estar em Leopoldina novamente. Eu nasci em Astolfo Dutra e considerava Leopoldina, quando estava em Astolfo Dutra, a minha segunda casa. Hoje, mais do que nunca, estando em Juiz de Fora já há 33 anos, Leopoldina continua na nossa atenção, no nosso carinho, não é isso? Pelo número de amigos encarnados e desencarnados que temos na cidade e na região. Nós estamos em pleno século XXI, Paulo. A liberdade religiosa no Brasil é uma das coisas mais extraordinárias que existe. Eu estive, como falei na última vez que compareci no programa, eu estive em Dubai e Abu Dhabi. Apliquei uma série de palestras e seminários naquelas duas cidades. Tolerância religiosa zero, sem nenhuma crítica ao país e aos habitantes. É a metodologia do mundo muçulmano. Você não pode fazer propaganda religiosa de nada, não pode escrever na língua árabe nenhuma frase, poema ou princípio de qualquer outra religião que não seja deles. E você pode alugar uma casa ou fazer na sua casa a sua atividade religiosa, da porta para dentro. Do lado de fora não pode colocar uma placa, uma faixa, imprimir um folder, nada.
O contato é boca a ouvido. Não tem nenhuma crítica da nossa parte. É a metodologia deles. Não é isso? Então, mas nós que vivemos no Brasil e você tem liberdade religiosa, é uma bênção. Embora muitos religiosos não queiram aplicar a liberdade religiosa. Vou dar um exemplo. Há determinadas religiões que ainda ontem proibiam os seus frequentadores de irem em outra religião, seja ela qual for. Há determinados líderes religiosos que proíbem você assistir o canal de televisão que não seja da sua religião. Há determinados líderes religiosos que, para elogiar a sua religião, como expressivo percentual de políticos brasileiros, falam mal das outras religiões. Nós dizemos sempre nas nossas viagens pelo Brasil e pelo exterior, toda religião é boa. Agora, para falar que a minha religião é boa, eu não preciso de apontar erros de outras religiões, nominar, dizer que Deus está só na minha igreja, só entre as quatro paredes, quando Jesus diz que o Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas todos podemos sentir a sua presença. Quando Jesus diz que onde se reunirem duas ou mais pessoas para a prática do bem, ele não diz que nem é para atividade religiosa, não. Duas ou mais pessoas para salvar um animal que está machucado. Duas ou mais pessoas para colocar uma árvore no lugar e tentar salvar. Duas ou mais pessoas para atender alguém ferido à beira da estrada. Tem a famosa parábola do bom samaritano, onde duas ou mais pessoas se reúnam para a prática do bem, eu estarei entre elas. Quando Jesus diz que nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá, então esteja você numa religião cristã, numa religião budista, numa religião muçulmana, numa religião indígena, de qualquer raça. Eu não conheço nenhuma religião, Paulo e Zélia, que manda matar, roubar, furtar, adulterar e coisas assim. Por isso, o desafio não está nas religiões, está nos líderes religiosos interessados em aumentar o número de pessoas na sua congregação ou interessados em aumentar a arrecadação de dízimo para aquelas que assim procedem, também sem nenhuma crítica da nossa parte. Estamos comentando um fato histórico. Quando estudamos a corte de D. Pedro II, a corte de D. João VI, falamos sobre os fatos que aconteciam ali. O centro espírita é importante porque o que acontece? Se o Paulo estuda a doutrina espírita na casa dele, ele tem só a opinião dele. Se a Zélia estuda a doutrina espírita na casa dela, o Falcone na casa dele, o Fontanella, seja qual for a religião dele, se ele estuda os princípios da religião dele só na casa dele, fico eu e mim, vamos brincar assim, eu e eu mesmo. Eu só tenho a minha opinião. Agora, se eu vou para uma instituição espírita e vou estudar Allan Kardec, num ângulo participativo com outras pessoas, além da minha opinião, da minha interpretação, eu vou ter a opinião e as cores dos demais companheiros que ali estejam. Hoje, por exemplo, Samuel vai estar, não sei se já chegou, se está na casa do Tonheva, não vai estar em Leopoldina. O que o Samuel vai falar hoje? As mesmas coisas que todos os expositores de Leopoldina e região falam, mas o Samuel vai trazer a experiência dele, as cores dele, as tintas dele, as emoções dele, e ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, com palavras, exemplos e experiência de vida totalmente diferente. Isso chama-se diversidade dos carismas. Paulo já dizia nas cartas que estão no Novo Testamento, uns têm o dom de falar, outros de escrever, outros de interpretar. Assim, ir ao centro espírita, pelo menos uma vez por semana, para assistir uma reunião pública, entrar no clima espiritual da instituição, é muito importante, além do conteúdo que será apresentado.
Mas Mateus Fernandes Fraga, o benfeitor espiritual da nossa FEAC, que foi espírita há mais de 42 anos no município de Astolfo Dutra, dirigia na Fazenda Paraupeba o Centro Espírita Antônio Vieira, e hoje é um dos mentores da nossa instituição, ele e a nossa Anita Borella aqui de Leopoldina, que é uma ministra da Colônia Regeneração, no departamento, no Ministério do Apoio, no setor da reencarnação. Mateus Fraga diz o seguinte, Paulo, que a reunião pública é reunião de informação. Vamos falar hoje sobre reencarnação, vamos falar hoje sobre aborto, vamos falar hoje sobre caridade, vamos falar hoje sobre a vida de Adolfo Bezerra de Menezes. É informação. Por isso, ele convoca aí na FEAC todos os trabalhadores, além de frequentar uma reunião pública, compromisso moral de frequentar pelo menos uma vez por semana um grupo de estudos doutrinários. Nós temos na FEAC grupo de estudos da obra de Allan Kardec, da obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone do Amaral Pereira, de Camilo, que é o benfeitor espiritual do Raul, e de vários outros segmentos da Revista Espírita. Temos mais de 30 grupos de estudos. Se o seu centro não tem um volume de trabalhadores que permita uma diversidade tão grande, monte pelo menos um grupo de estudos da obra básica. A Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O centro, eu tenho uma palestra que eu faço, Paulo, que se chama Centro Espírita, o segundo lar de cada um de nós. E nessa palestra eu digo que o nosso lar deve ser o nosso segundo centro espírita. Reunir pelo menos uma vez por semana. O ideal são duas. Uma no grupo de estudos, uma na reunião pública. Alimento para o espírito. Palavra de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Armando, coloca para nós por que a palavra centro diante do nome que vem adiante. O que é o centro? Paulo, vamos encontrar às 16 horas? Vamos, Falcone. Onde? No centro de Leopoldina. Eu generalizei. Agora eu te pergunto, o centro de Leopoldina é o bairro Limoeiro? Não. O centro de Leopoldina é a saída para Bicas, Juiz de Fora, lá na Polícia Federal? Não. O centro de Leopoldina, quando se fala centro de Leopoldina, o que é, Fontanella? Que região que é? Essa região nossa aqui mesmo. Essa região nossa aqui da rádio, a praça, né, o shopping, aqui a Caixa Econômica, é esse miolo aqui. Aí o Paulo vira e pergunta para mim assim, especificamente aonde no centro? Eu digo, em frente à prefeitura, na praça, na porta da rádio Leopoldina. Aí especificou. Então centro é para onde convergem todas as pessoas. É no centro da cidade que estão as casas bancárias, é no centro da cidade que estão lojas diversas, é no centro da cidade que as pessoas reúnem para um bate-papo, é na praça aqui no centro que tem a feira, final de semana. O centro espírita, não é isso? Ou hoje já não se usa tanto a palavra centro, no nosso caso é fundação, sociedade espírita, agremiação, não importa o nome, é o local de reunião. É o local de reunião. Paulo escrevia suas cartas para a igreja do X, para a igreja Y, para a carta aos Hebreus, a carta aos Tessalonicenses, aos irmãos, aos santos irmãos da igreja de Tarso, aos santos irmãos da igreja X. É assim que ele começava as suas cartas. Então, centro é um local onde centralizamos as nossas atividades comuns. É só isso. É um termo. Nós fizemos essa colocação porque há um certo preconceito quanto a essa colocação, né, de centro. Então, mas é preconceito cultural. Então essa colocação que você fez esclarece perfeitamente os nossos ouvintes. E nós precisamos esclarecer, Paulo, o que é espiritismo e o que não é espiritismo. A Zélia pode ter uma irmã gêmea univitelina. O que é os gêmeos univitelinos? São feitos dentro da mesma membrana, crescem juntos, dentro do mesmo, da mesma constituição gerativa no aparelho
reprodutor feminino. Os gêmeos univitelinos, Paulo, são muito parecidos. Alguns são tão parecidos que você não sabe quem é Maria José, quem é Maria Teresa, de tão parecidas que são. Então, se a Zélia tiver uma irmã gêmea univitelina que a gente bate o olho e não sabe se é a Zélia ou se é a Zoraia. São dois espíritos totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes. Então, o que é espiritismo? Espiritismo é uma palavra criada, desenvolvida pelo pedagogo professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, que era uma das maiores culturas na França no século XIX, um dos homens mais inteligentes, da cidade dos homens mais inteligentes, que era Paris. Paris era chamada cidade luz, não é porque tinha luz elétrica, não. É porque era a cidade onde estavam as cabeças, as mentes mais brilhantes. Este homem conhece o fenômeno das mesas girantes e a partir daí estuda e codifica a doutrina espírita. Para uma doutrina nova, ele diz um nome novo. Se ele colocasse espiritualismo, espiritualista é toda religião que acredita que o túmulo não é o fim, que algo sobrevive. Só que o espiritismo vem e abre, amplia, e diz que este algo que sobrevive ao túmulo já existia antes do encontro do espermatozoide com o óvulo. Da mesma forma que essa camisa que o Paulo está vestindo, que este vestido que a Zélia está vestindo, não são a primeira peça de roupa que o seu corpo está vestindo. Este corpo de carne que cada um dos ouvintes está vestindo não é o primeiro. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec, onde nós estudamos as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, as obras complementares de Kardec, o que é o Espiritismo, obras póstumas, a Viagem de 1861 e outras mais, e as obras complementares que vêm com Leon Denis, que vêm com Gabriel Delane, com César Lombroso, e depois no Brasil, através da mediunidade de Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, João Nunes Maia e tantos outros trabalhadores do bem. Então, isso é Espiritismo. Falcone, Umbanda é Espiritismo? Não. Umbanda é outra religião, baseada em conceitos afro-brasileiros, não é isso? Mistura o candomblé com a religião dos pajés dos índios e o sincretismo religioso com o catolicismo. Falcone, centro espírita de mesa branca, o que é isso? Deve ser um centro espírita que os dirigentes pintaram de mesa branca. Agora a cor da mesa não muda nada. Centro espírita linha do Oriente, nada disso é espiritismo. Espiritismo kardecista existe? Não, só existe espiritismo. Espiritismo kardecista é a mesma coisa que falar água molhada. Tem água seca? Não, toda água é molhada. Entendeu como é que é? É um neologismo. Temos que ter cuidado. Eu sou espírita kardecista. Fala-se isso por quê? Porque o camarada coloca lá, Centro Espírita Vovó Maria Conga. O título está errado. Seria Centro Umbandista ou Casa de Umbanda Vovó Maria Conga. Seria muito mais honesto. Você recebe em Juiz de Fora, não sei se aqui tem, folhetos na rua, médium espírita vidente. Trazemos o seu marido de volta em 24 horas. Nem a polícia traz. Nem a polícia traz. Como é que pode? Médium espírita formada pela Federação Espírita Brasileira. Não existe formação de médiums pela Federação Espírita Brasileira. Há uma intenção de bagunçar a informação em torno do espiritismo por certos líderes religiosos, pela imprensa marrom, pela imprensa mal intencionada e pela ignorância do povo. O Centro Espírita Amor ao Próximo, o Centro Espírita Tintino Pires, são centros espíritas de mesa branca? Não, nem branca, nem preta, nem azul, nem vermelha. Centro Espírita. E pronto, acabou. Estamos de mesa invernizada, de madeira crua. Não é a mesa que vai dignificar, é o que se faz ali. Temos que ter esses cuidados.